Bora lá, pessoal. Muito bom dia a todos. Hoje, dia 3/8, então, de 2026. Por aqui, Max Braga, assessor de investimentos. E este é o canal de notícias dos meus clientes, que permanece aberto aqui no YouTube. Então, se gostar, se algo agregar no seu dia, por favor, se inscreva aí no canal, tá bom? Bom, vamos lá, então. Primeiramente, muito boa semana a todos. E vamos falar então do desempenho, como foi o finalzinho da semana. Tivemos novidades aí também no final de semana, assim por se dizer, que podem mudar um pouco a direção dos mercados agora no começo da semana, evidentemente, né? Bom, o último pregão de julho, então, foi marcado por um desempenho positivo na maioria dos mercados. O Ibovespa avançou também, acompanhou 0,47% aos 177.999 pontos, tá? Foi um ambiente favorável, um pouco mais favorável no exterior. Por exemplo, né, o Dow Jones lá nos Estados Unidos subiu 0,53, o S&P 500 0,70 e a Nasdaq registrou uma alta de 1%. Isso na sexta-feira, tá? Outros dados também que corroboraram aí para alguns números, né? A zona do euro, a inflação ao consumidor acelerou, mas muito pouquinho, 0,01, ainda acima das expectativas, tá? Esses números lá. Então, sim, temos alguns sinais de melhora também na Europa, mas a inflação continua persistente por lá também, tá? E aí, pessoal, preciso falar de alguma coisa aqui que vem sendo recorrente, enfim, só depende de nós, né, pressionarmos os nossos governantes, etc., os nossos políticos, para que isso mude, porque senão realmente vai para um lado que não sei aonde que vai dar. Dados fiscais do Brasil continuam com um quadro de deterioração das contas públicas. A dívida bruta do Brasil avançou de novo de 81,1% agora para 81,9% do PIB, ou seja, tudo que é produzido no Brasil. Ficou acima da projeção, que era um pouco menos de aumento, né? 81,5%. E o setor público consolidou um déficit primário de 55 bilhões de reais e um déficit nominal de 166 bilhões de reais, tá? Resultado também acima da expectativa do que o mercado enxergava ali, né? O resultado negativo que o mercado enxergava era de 133 bi, veio 166, só 30 a mais, né? Então, complicado, né? O Brasil segue se endividando, segue ficando cada vez mais difícil. É isso aí. Bom, seguindo. A agenda da próxima semana terá como destaque principal, né, a produção industrial brasileira, dessa semana, no caso, a balança comercial também e o relatório de Oates nos Estados Unidos, tá? E na quarta-feira, aqui no Brasil, decisão de juros pelo Copom. Os últimos dados da inflação vieram mais comportados, assim por se dizer, né? Então, veremos o que o Copom deve fazer. Por enquanto, precifica-se que não vai fazer nada, né? Que continue a mesma taxa que temos agora nesse momento. Mas até quarta-feira no Brasil tudo pode mudar, né? Então é isso, tá? E aí tem mais alguns relatórios nos Estados Unidos e na zona do euro que são importantes. Para os índices, para os futuros de hoje, para o início do mercado, os mercados estão operando em alta, grande parte deles em alta nesta segunda-feira, alguns fechados já lá na Ásia acabaram caindo, mas enfim, vamos lá. Por conta do recuo bem forte dos preços do petróleo, após então, né, depois de uma série de ataques ali, até com bombas, as mais fortes das bombas convencionais que os Estados Unidos têm foram aplicadas lá no Irã, afirmou então que novas negociações começariam hoje, suspendeu um ataque que estava programado para acontecer, tá? E aí reacende-se ali o debate, né, de que se chegarem a um acordo, a reabertura total do Estreito de Hormuz, enfim, todos já estão ali carecas de saber
sobre essa situação. Então, é isso, né? Já no campo corporativo, a semana começa com importantes empresas reportando seus resultados. McDonald's, por exemplo, Heinz, Costco, Walt Disney, reportam essa semana. Temos também a Palantir Technologies, né, empresa importante, empresa de software, e a fabricante de chips AMD, também reportando nessa semana. Tá? Então tem vários componentes aí que devem ajudar o mercado a ter mais visibilidade. Vamos aos números então. Dow Jones 0,57, S&P Futuro 0,47 e Nasdaq Futuro 0,32, todos no terreno positivo. Os mercados na Europa também operam em alta, só o Reino Unido ali se destacando da maioria. As ações de viagem e lazer estão liderando os ganhos nessa sessão. Tem ações de construção civil também com boa alta ali na casa de 1,6%. Bens industriais também. Já as de petróleo e gás despencam evidentemente, por conta lá da questão da guerra, tá? Estoque 600 0,35, Alemanha 1,31, França 1,01 e Itália 0,71, todas no terreno positivo, e a única que destoa, como disse, Reino Unido 0,01, praticamente no 0 a 0, mas no terreno negativo. Ásia e Pacífico, então, fecharam em direção opostas as bolsas por lá. O principal índice da Coreia do Sul, KOSPI, fechou com 5% de queda, devolvendo olha, alguma valorização que teve. Tá, realmente, ali é muita volatilidade por causa das empresas de tecnologia. E vamos aos números. Xangai, então, 0,59, Japão 0,94. Essas duas fecharam em queda, tá? E aí temos Hong Kong 0,48, Índia 0,86 e Austrália 0,47 no terreno positivo, tudo bem? Vamos para fechamento então aqui, commodities, né? Os preços do petróleo operam com forte desvalorização depois do que eu já disse, né? Interrupção dos ataques, nova rodada de negociações, otimismo fraco ali em relação à resolução do conflito. E adicionalmente também a OPEP+, que é o conjunto ali dos maiores produtores de petróleo, aprovou no domingo o aumento da cota de produção de petróleo para cerca de 188 mil barris por dia a partir de setembro. Como se já não bastasse tudo que a gente tem para agora, até as dificuldades para o escoamento, né, a OPEP vai lá e ainda diz que vai produzir mais. Enfim, não dá para entender. Bom, cotações de minério de ferro na China caíram pela sétima sessão consecutiva. A China sem força ali na sua demanda. Tá complicado para o minério de ferro, tá? Petróleo Brent 4,42 de queda nesse momento, 84 dólares e 4 centavos o barril. E o minério de ferro caiu 2,85, caiu bastante lá em Dalian na última cotação, tá? E vamos então aos últimos números aqui do dia, para que a gente dá uma olhadinha como tá as coisas. VIX, então, caindo bastante até, né? Rodando ali na casa dos 15 agora, lá o VIX do S&P 500. O Bitcoin opera com uma leve queda de 0,48 aos 62.719 dólares. O dólar, 5,7 a última cotação, com 0,32 de alta. Tá rondando ali ainda essa casa aí. O índice do dólar desvaloriza-se um pouquinho, 0,11%. Pode ser que o nosso dólar abra, talvez, né, com um valor um pouquinho melhor. E o ETF da Bolsa Brasileira, o WZ, lá nos Estados Unidos, fechou na sexta-feira com 0,33 de alta. Pode não ter, então, pressões adicionais para a nossa abertura no dia de hoje. Beleza, pessoal? É isso então. Vamos começar aí um novo mês, uma nova semana. Claro, eu vou pedir sempre para você se inscrever no canal, deixar o seu like, etc. Críticas, comentários, por favor, na caixa de comentários, evidentemente. Críticas ou sugestões, eu quis dizer. E se você quiser entender um pouco mais sobre o meu trabalho de assessoria financeira, por favor, entre em contato comigo através do meu e-mail que está na descrição do canal. E-mail particular, tá? É onde trabalho. Forte abraço a todos, bons negócios, boa semana. Tchau.